Olá, ouvintes do Ogro Historiador. Bem-vindos a mais um Unguento do Ogro, a sua dose quinzenal de história. Hoje, eu, Hugo Rincon, falarei um pouquinho para vocês sobre a relação entre história e memória, especificamente sobre os chamados lugares de memória. Nos últimos anos, tivemos incidentes e monumentos históricos nacionais que causaram certa comoção coletiva, seja dos cidadãos do próprio país, como do mundo afora, a exemplo dos casos do incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro e da Catedral de Notre Dame, em Paris. Pegamos como exemplo o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que, em meio ao conflito recente com o Irã, ameaçou por meio do seu Twitter atacar monumentos expoentes da milenar cultura do país persa. Mas afinal, o que são esses lugares de memória? Como se tornam monumentos nacionais ou patrimônios da humanidade? E por que consistem em elementos simbólicos da representação cultural de um determinado povo? É o que nós pretendemos discutir no Unguento de hoje. Do ponto de vista teórico, podemos citar alguns historiadores que são referência obrigatória para compreender essa questão. Alguns destes historiadores da memória podemos citar Maurice Roboux, sociólogo francês, João Candot, Pierre Nora, Fernando Catroga, historiador português, o lendário medievalista Jacques Le Goff, o filósofo Paul Ricoeur, além do historiador brasileiro Duval Albuquerque Jr. Mas vamos lá, o que é memória? A respeito da memória, Maurice Roboux defende que a memória individual integra o quadro de personalidade de um indivíduo e as suas experiências pessoais de vida, dando lugar às lembranças. Duval Albuquerque Jr. entende que a memória coletiva é uma construção social e agenciada por transformações sociais. João Candot acredita que ao mesmo tempo em que somos frutos de nossas memórias, as memórias são também por nós construídas, produzindo uma trajetória de vida, uma história, um mito e uma narrativa. Dessa forma, Paul Ricoeur vai dizer que a consciência individual e a sua memória integram-se na memória coletiva por um conjunto de traços deixados pelos acontecimentos que influenciaram o curso da história de determinados grupos sociais, e a quem se reconhece o poder de trazer à cena lembranças em comum, como por exemplo por meio de ritos, festas e celebrações políticas. Ou seja, em suma, a memória é uma construção social. O que esses autores querem dizer aqui? Que as nossas experiências pessoais, ou seja, a memória individual, intercalam-se com as experiências que vêm do meio que nós vivemos. Aí isso seria a memória coletiva. Isso tudo cria o que a gente lembra do passado ou de determinado acontecimento histórico. A exemplo disso, o historiador inglês Eric Hobsbawm, no seu livro sobre história, falava sobre um determinado evento que ele tentou cobrir ali por volta após a Segunda Guerra Mundial, em que ele queria entrevistar alguns combatentes e sobreviventes de um determinado conflito que aconteceu ali, um conflito armado mesmo. Só que ele foi entrevistar esse grupo, acho que algum tempo depois que aconteceu o conflito, não sei se 1 ano ou 2 anos, e o que ele interessava para colher esses depoimentos e fazer uma história do tempo presente eram as experiências pessoais daqueles indivíduos. Só que pelo distanciamento, mesmo que curto, do evento ocorrido, quando ele chegou para entrevistar aquelas pessoas, as lembranças que eles tinham do evento que eles vivenciaram já não eram exatamente o que eles viveram, mas o que eles leram sobre o acontecimento a posteriori. Ou seja, os livros que saíram escritos por meio dos depoimentos dos generais ou dos escritos dos generais, daqueles que comandavam a guerra por trás do front, e principalmente também por aquilo que se noticiava na mídia. Ou seja, isso é um processo de rememoração. Aquilo que aqueles indivíduos viveram foram aos poucos sendo trocados ou sendo modificados, rememorados pelos que eles foram lendo ao longo do distanciamento desse conflito. Isso é um ponto muito interessante para a gente entender como a memória funciona, como a memória é uma construção social. Ela é muito mais fruto do meio do que exatamente o que a gente viveu e o que a gente lembra ou se vê como aquilo natural. Sobre esse ponto, entendendo o que é a memória, vamos discutir agora como surgem os chamados lugares de memória. Vamos lá. Sobre o conceito de lugar de memória, Pierre Nora defende que a razão fundamental de um determinado espaço se tornar um lugar de memória consiste na sua capacidade de deter o tempo, bloqueando o trabalho do esquecimento, fixando um estado de coisas e assim imortalizando a morte. Para o historiador, o lugar de memória é toda unidade significativa de ordem material ou ideal, da qual a vontade dos homens ou o trabalho do tempo fez um elemento simbólico do patrimônio material e de uma comunidade qualquer.
O que o Pierre Nora quer dizer aqui? As pedras, um monumento, um prédio, uma estátua, um mosteiro, uma catedral, um museu, esses lugares, eles não têm vida, eles não têm significado, a não ser que seja dado pela concepção humana, pela percepção humana. É o homem que dá o significado àquilo. A partir do século XIX, principalmente na Europa, na formação dos estados nacionais e assim espalhando para o restante do Ocidente, vai se edificar vários monumentos e vários desses lugares de memórias construídos como lugares de representação de uma nação ou de um povo. Isso de um ponto de vista pedagógico e da construção das memórias e dessas comunidades imaginárias que defendia o Benedict Anderson e o Patrick Geary também na formação das nações, vai mostrar essa questão de como que se constrói nações, como se constroem identidades e povos até então fragmentados em condados, em ducados, em reinos, que vão se transformar em países a partir dessa transição do século XIX ao século XX. Pensando assim, voltando à concepção do Pierre Nora, os lugares de memória são, antes de tudo, vestígios do que se lembrar do passado, a forma em que subsiste uma consciência comemorativa e uma história que a evoca. Ou seja, esses lugares são parte de um processo de desritualização do mundo, no que se estabelece, constrói e decreta, mantidos pela vontade e o artifício da coletividade envolvida na sua transformação e renovação. Portanto, os lugares de memória são marcos testemunhas de uma outra era, das ilusões da eternidade, sinais de reconhecimento e de pertencimento do grupo numa sociedade que só tem de reconhecer indivíduos iguais ou idênticos. Então, esses monumentos, eles podem ser ainda, de acordo com Pierre Nora, artificiais ou naturais. Quando nós falamos assim, não quer dizer que eles surgem do nada. Tanto os chamados artificiais ou naturais são construções humanas. Mesmo os naturais, aqueles que vão surgindo ao longo do tempo por determinado povo, é uma construção humana. No caso dos artificiais, voltamos a esses monumentos do século XIX. Podemos pegar, por exemplo, monumentos medievais na Europa, a própria Catedral de Notre Dame, que eu citei no começo do podcast, que é um monumento que vem da Idade Média, vem ali do século XII, do século XIII, a sua construção vai se arrastando, e que chega para nós até hoje esse monumento, que passou por várias reformas, várias transformações, e simboliza uma unidade do povo francês, de um momento que não existia França na sua construção. Havia um reino ali, o reino da França, que ia surgindo na Baixa Idade Média, mas que vai ter a formação do país no século XIX, e vai se eleger um monumento desse como um símbolo nacional. E é o que nós vimos, principalmente nos relatos das pessoas nesse acidente agora do incêndio. Muita gente abalada, porque era uma ideia não só na França, mas no resto do mundo, porque é um patrimônio, uma forma que você estabelece que representa a memória coletiva de um povo. Basicamente é isso a ideia dos lugares de memória. Aqui é Hugo Rincon, um abraço e até a próxima.